Bom dia, bom dia, bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Que a graça de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia esteja sobre a vida de vocês de forma plena, de forma abundante, de forma que vocês sintam-se abraçados pela presença desse nosso Deus. Então, bom dia! Chegamos ao nosso devocional, um tempo aí que Deus nos tem dado para nós conversarmos a respeito de alguma coisa do nosso dia a dia e relacionado também ao ensinamento bíblico, ao ensinamento de Deus para nós. Em tempos tão difíceis, onde temos tantos sábios, tantos entendidos e tantos homens mulheres também, que têm uma preocupação não em aprender ou ensinar o que de fato nos aproxima de Deus, mas procuram ensinar coisas que satisfazem muito bem a nossa humanidade, satisfazem muito bem o nosso desejo humano, né? E aí tornam Deus um Deus frágil, um Deus fraco, torna um Deus que não é Deus, mas um servo, um serviçal, porque é um Deus que atende, sim, a desejos que são diretamente ligados ao nosso desejo, ligados ao nosso coração. E aí esses homens condicionam Deus para que seja esse Deus que só serve a necessidade humana. Daí é importante que nós tenhamos alguns contrapontos, que nós tenhamos algum tempo em podermos conversar e perceber que Deus continua sendo Deus, o soberano, e que Ele está sobre todas as coisas, e que não é verdade muitos ensinos que são praticados. Graça e paz, Esther, bom dia! Deus te abençoe, Estherzinha. A congregação aí de Campo Grande está atenta. Deus abençoe você. E hoje vou falar de mais um tema que é tratado dessa forma por pessoas, é tratado de uma forma que tentam desvincular a nossa responsabilidade, nosso compromisso com as coisas de Deus. Desculpe um cisquinho no meu olho. Com as coisas de Deus, e muitas vezes nos traz confusão, nos traz um entendimento distorcido. E você vai logo lembrar disso, porque eu tenho certeza que você já ouviu e muito essa explicação. Ou pelo menos, não a explicação, mas há uma frase que mostra mostra que há uma certa defesa ou há um certo limite para nossa atuação com relação aos nossos amigos, com relação à vida, com relação aos nossos irmãos. E aí vai a frase que você já ouviu: não julgueis para não ser julgado. Não julgueis para não ser julgado. E quando alguém me diz isso, eu já fico em alerta para ver qual será a continuidade desse assunto. Quando alguém me diz: olha, William, não julgueis para não ser julgado, eu já fico em posição de muita atenção para observar até onde vai o entendimento. E normalmente não vai além do ponto, porque quando alguém diz não julgueis para não ser julgado, nessa frase ele encerra colocando um ponto final ali e a interpretação termina ali. Terminando ali, distorce totalmente o que Jesus ensinou lá em Mateus 7, quando ele disse essa frase, né? Olha, não julgueis para não ser julgado. Porque esse versículo, ele tem continuidade, ele não para aí. Mas na realidade, o que eles querem é limitar a ação, não só nossa, enquanto pessoas que têm a capacidade de articular pensamento e de avaliar situações,
mas ele também limita aquilo que Deus ensinou, aquilo que Jesus ensinou. E eu vou então ler o versículo inteiro agora para você perceber como não é honesto quando alguém diz, olha, não julgueis para não ser julgado. O texto diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usareis para medir aos outros, igualmente medirão a você. Percebe que o texto não para naquilo, há um complemento. Na realidade, o que Jesus estava ensinando é que, olha, já que você e quando você resolver e houver a necessidade de você fazer um julgamento, que você seja criterioso, que você seja muito atento, que você use de alguns conceitos que ele vai nos ensinar para que você faça o julgamento. Porque da mesma forma que você julgar, usando o mesmo critério, usando a mesma justiça, usando a mesma intensidade, é a forma como você também será julgado por Deus. Então, cuidado ao você julgar as pessoas. Percebe que o problema não é o julgamento? O problema, na realidade, é um alerta para a forma como nós fazemos julgamentos. Em todo o tempo, Jesus nos incentiva a fazer julgamentos. Em todo tempo, o Senhor nos coloca em condição para julgarmos as pessoas. Temos textos bíblicos que nos dirão que no juízo final a igreja julgará os povos. Temos textos de Paulo nos levando a entender que devemos observar tudo e reter aquilo que é bom. Olha, se há uma necessidade de observar tudo, observação é feita com base em julgamento. É feita com base em análise, é feita com base em pesquisa, em observação. Eu tenho que observar se aquilo é bom ou não. Eu tenho que saber se uma amizade me serve ou não. Eu tenho que julgar se um relacionamento ele é adequado ou não. Eu tenho que julgar se o ambiente onde eu estou é frequentado por pessoas que me servem ou não. Servem no sentido da palavra mesmo. É adequado? São pessoas que merecem a minha companhia ou não? Nossa, William, parece tanta soberba dizer que pessoas merecem ou não a sua companhia? Sim! Por outro lado, também eles estarão julgando se a sua companhia, eles merecem ou não a sua companhia. É isso. Somos convidados a julgar o tempo inteiro, a fazermos julgamentos, análises, dar nossas opiniões a respeito de tudo em todo o tempo. A nossa vida é feita assim. Porém, Jesus nos ensina que para julgarmos alguém, que para falarmos de alguém, e aí já com o critério objetivo de analisar postura, palavras ditas, ações realizadas, comportamentos, nós precisamos nos observar primeiro. Precisamos olhar para dentro de nós e vermos se nós temos condição para fazermos essa análise baseado na justiça e principalmente e unicamente na justiça que é de Deus, que é a verdadeira justiça. De forma certa, de forma exata, de forma justa. Daí, o que Jesus nos ensina nesse mesmo texto de Mateus 7 é que nós deveríamos examinar a nós mesmos, tirando de nós a hipocrisia. Logo se é para tirar a hipocrisia, é para analisarmos a nossa condição. Não fazermos julgamento daquilo que nós também somos errados. Nós também não praticamos. Nós também não somos um bom exemplo. Aí, quando eu faço esse tipo de julgamento, falo de alguém naquilo que eu não sou exemplo, isso é um julgamento hipócrita. Porque eu não tenho vida, eu não tenho história para falar daquela pessoa, para fazer julgamento a respeito daquela pessoa e as suas atitudes.
hipocrisia. Jesus, então ele, olha, fique atento para que você, ao examinar os outros, não se torne então um hipócrita, falando do outro aquilo que você mesmo não é. Vemos isso quando dizemos, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Já ouviu essa frase também? É uma frase extremamente hipócrita, né? Como eu posso exigir de alguém que ele faça o que eu estou dizendo para ele fazer, no meu aconselhamento, na minha palavra, às vezes até na tentativa de ajudar, mas a minha história não dá base, a minha história, a minha vida não dá base para ele, olhando para mim, usar como exemplo. Então, quando usamos essa frase, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, vemos nisso o comportamento totalmente fora daquilo que Cristo ele orienta para que nós façamos os nossos julgamentos. Afinal, a premissa inicial é ser imitador de Cristo. E aí necessitamos um esforço muito grande para andar nesse sentido. Jesus foi claro quando ele ensinava a respeito disso. Ele dizia assim, olha, tire a trava do seu olho, tire a trave ou a viga em alguns textos do seu olho, para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. E é uma figura muito interessante porque às vezes eu, você, outros, em alguns momentos da nossa vida, ao julgar as pessoas, ao julgar nossos amigos, ao julgar nossa família, ao julgar a igreja, nós temos uma língua afiada, um pensamento muito rápido e um dedo muito rígido para fazer os apontamentos. Mas nós não olhando para nós nos esquecemos e não nem observamos. E aí Jesus ensina, olha, vai lá então, olha lá a sua história, o seu olho. Tira todos os impedimentos do seu olho, para que você, olhando o seu irmão, você tenha a condição de ajudá-lo. Mas purifique você primeiro, se organize você primeiro. Olhe para você se você não é daqueles que dizem, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Olhe se a sua história, ela realmente te dá essa base. Olha se você não está olhando com um olhar também contaminado por situações externas. Olhe se você no seu coração, o seu coração não está contaminado com informações que vai levar a um julgamento hipócrita, que vai levar a um julgamento errado. Então, Jesus, olha, então ele aconselha, tira a trava dos seus olhos. E essa figura mostra que, por vezes, eu consigo enxergar um defeito pequeno no meu irmão, um problema pequeno com relação a outra pessoa, a outra comunidade, a outra família. Eu consigo enxergar um problema que lá é pequeno, é um cisco. Mas o teu olho está contaminado com uma trave, com algo maior, com um problema que não deveria existir e deveria ser impedimento para você ter esse comportamento de orgulho e de hipocrisia. Jesus, então, ele diz, olha, veja em você primeiro o impedimento da sua visão para você poder tratar com o outro, para você poder fazer o julgamento do outro. Sabedoria de Cristo, sabedoria enorme, né? Será que é possível conseguir fazer com justiça essa análise com esse tipo de impedimento? Então, tire a trava dos seus olhos. Se observe primeiro. É um dever nosso. Sim. Tá, vão te dizer que não, ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. É isso que vão te dizer. Olha, ninguém pode julgar, só Deus pode julgar. Tá errado, tá errado. Como eu disse lá no começo, nós somos convidados por Deus a fazermos uma série de julgamentos durante a vida.
uma série de análises e uma série de tomadas de decisões que são feitas mediante análises, mediante julgamento. Então, é importante que nós tenhamos essa sabedoria. Mateus 7,5 diz: após estarmos certos que não há nada comprometendo a nossa visão, então é nosso dever julgar. O julgamento correto evita que sejamos cúmplices até de erros. Aí sim, posso chegar no meu irmão e falar para ele: olha, você está errado, você precisa melhorar, você pode mudar? Devo fazê-lo. Depois de tirar a trave do meu olho, depois de perceber que eu não tenho um coração cheio de humanidade e injustiça, desde que o meu aconselhamento seja feito baseado nos princípios do Cristo, eu devo chegar e fazer sim o aconselhamento, devo chegar e ajudar essas pessoas, devo chegar e me aproximar, não dando crédito a essa expressão: só Deus pode me julgar. Apesar que quando alguém diz isso, eu fico extremamente preocupado, porque eu sei disso já. Não que só Deus pode me julgar, eu sei que outros podem me julgar, mas o que mais me deixa preocupado no meu dia a dia em tentar acertar, em me esforçar para fazer a coisa certa, é saber que o último julgamento será feito por Ele. O meu último julgamento será feito por Cristo. Sim, Cristo. No dia final, Ele reunirá os povos e julgará um a um, de acordo com aquilo que foi dado, de acordo com aquilo que foi feito. Lembra que ele diz assim, a Bíblia diz assim, que naquele dia Jesus dirá: os que estão à direita sejam bem-vindos ao reino do meu Pai, ao céu de glória, a uma vida eterna com Cristo. E aos que estarão à esquerda, eles dirá: malditos sejam e serão encaminhados ao fogo eterno. Então, olha que dia terrível de julgamento. Concluindo, meus queridos, nossa capacidade de julgar em Cristo, por Cristo, na justiça de Deus, julgar pelo amor de Deus, baseados no amor de Deus, baseado no cuidado, baseado na intenção de trazer crescimento, baseado num coração disposto a caminhar com as pessoas a fim de que elas se sintam agora fortalecidas e continuem caminhando. Julgar dentro desse aspecto é nossa obrigação. Sim, é nossa obrigação. E se fizermos isso com amor, se fizermos isso com esse critério, se julgarmos as pessoas como nós julgamos a nós mesmos, com a mesma tolerância, sim, com a mesma longanimidade, porque nós damos a nós mesmos muitas vezes, e quantas vezes forem necessárias, as oportunidades na vida. Se nós agirmos dessa forma, nós estaremos ganhando nossos irmãos, nós estaremos ganhando a nossa família, nós estaremos ganhando aqueles amigos que estão ao nosso entorno, porque eles precisam sim que haja um julgamento honesto, que haja um julgamento justo, que o nosso julgamento para com eles seja um julgamento repleto do amor de Deus, que ao final eles possam sentirem-se amados por nós e amados por Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quando julgamos uma pessoa, quando julgamos uma atitude de alguém, um comportamento, uma palavra, ao final, essa pessoa precisa sentir-se amada por nós e amadas por Deus. Porque o julgamento que fizemos foi justo, foi adequado, foi cheio de graça, cheio de amor, com a intenção não da crítica destrutiva, da crítica negativa, da crítica que derruba, que desgraça, mas com a intenção da recuperação, com a intenção da reconstrução, de forma que aquele julgado, ao final, mais uma vez eu te digo, ele se sinta amado por nós e amado por Deus.
Concluindo, o julgamento, ele é necessário. Ele é necessário. Mas que seja feito sempre com propósito. Se alguém ainda não se convenceu de que é correto e que é legítimo fazermos julgamentos, sinto muito. Saiba que o simples ato de dizer que, olha, não julgueis para não ser julgado, já é um julgamento. Que Deus possa melhorar isso em nosso coração, né? A minha explicação, dada por uma pessoa simples como eu, possa crescer em vocês pela ação da graça de Deus e que vocês possam, aprendendo com isso, nós possamos melhorar nas nossas relações, melhorar o nosso julgamento e promover o amor, promover a graça de Deus. Sim? Vamos orar. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua graça e bondade, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, ao nos julgar, o Senhor usa todos esses critérios, do amor, da tolerância, da graça, da paz, da intencionalidade, da correção. Deus, muito obrigado por nos dar a oportunidade de aprender contigo. E estamos cada dia mais sujeitos, sim, Deus, ao teu julgamento. E ajuda-nos então a melhorar. Entendendo naquilo que erramos, entendendo as nossas fragilidades, possamos melhorar dia após dia. Senhor, muito obrigado por tudo. Dá-nos um dia cheio da tua graça, cheio da tua bondade. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Dá-nos também um final de semana próspero. Sim, Deus, no final de semana guardados por ti. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa os nossos amigos, nossos irmãos. Toma nas tuas mãos, sustenta com mãos fortes, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmã Marlene, Deus te abençoe. Muito bom te ver aqui, hein? Muito bom. Deus te abençoe, viu? Te dê saúde, força, e graça e paz. Obrigado por todos que participaram, todos que assistiram e aqueles que ainda assistirão. Que a graça de Deus esteja sobre vocês também. Tenha um excelente dia, um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Você sabe, eu creio. Ele quer.